Olá, boa tarde. Está começando mais um O Que Te Faz Bem. E para hoje preparamos um assunto que, olha, preocupa, incomoda, mas é uma delícia, que é dormir. Uma boa noite de sono. Faz bem para todo mundo e é o que a gente vai discutir hoje. Não é, Elaine? Boa tarde. Oi, Dani, boa tarde a todo mundo que acompanha a gente aqui no Que Te Faz Bem. É verdade, o sono é super importante, mas um dos motivos que fazem a gente dormir mal é bastante comum de todos nós, o ronco. Roncar, fazer barulhos na hora que está dormindo. Será que as pessoas assumem que roncam? Temos muito para esclarecer no programa de hoje, mas além de falar sobre sono, ronco, enfim, vários problemas que influenciam, que têm relação com o sono, a gente preparou muito mais para você. Confira. Vocês viram aí que até sobre colchão a gente vai falar, porque influencia e muito. Bom, pessoal, para esclarecer várias dúvidas, eu recebo aqui no nosso estúdio em Araçatuba o Dr. Marco Aurélio Buzetti Andrade, que é psiquiatra e também psicoterapeuta. Doutor, obrigada por mais uma vez. Eu que agradeço, Dani. Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês. Tá certo. E também a Sheila Diniz, que é especialista em odontologia do sono. Existe odontologia do sono? Pois é. Embora seja uma área da medicina do sono, um dos grandes, dos efetivos tratamentos é feito pela odontologia, através dos aparelhos intraorais. Então é onde entra a odontologia. E uma coisa que assim, eu acho que é interessante, nós vamos conversar durante o programa, é assim, que o sono, o ronco, enfim, tudo influencia no organismo, né? Eu não sabia, tem várias questões psiquiátricas, psicológicas, que estão relacionadas ao sono. Estamos de volta com o Que Te Faz Bem hoje falando sobre os distúrbios do sono e como eles podem atrapalhar a vida das pessoas. E um dos problemas mais comuns é o ronco, que é preciso cuidar, porque ele realmente pode comprometer o nosso descanso e até o relacionamento. Bom, e para falar sobre esse assunto, como eu disse no bloco anterior, eu recebo aqui o Dr. Marco Aurélio, né? E também a doutora Sheila. Basicamente, antes da gente chamar o primeiro VT, doutora, quais são os problemas que o sono, o ronco, pode causar no nosso dia a dia? Sonolência diurna, irritabilidade, depressão, impotência sexual, além dos problemas mais graves relacionados a arritmias cardíacas, hipertensão arterial, diabetes, obesidade. Vou pedir para vocês esperarem, porque agora a gente vai chamar uma matéria para repercutir essa questão do ronco e dos problemas. Vamos ver. Este barulho é familiar para você? Se for, é bom avisar para quem está roncando. Agora, se alguém já reclamou do seu ronco, é melhor se cuidar. Será que as pessoas sabem que roncam? Às vezes o esposo ou a esposa fica meio sem jeito de falar sobre este assunto, mas especialistas advertem, a apneia só é detectada através do parceiro. De início é a reclamação que está incomodando o sono do companheiro ou da companheira, mas o mais grave é que esses fenômenos podem precipitar, como eu já disse, uma hipertensão de difícil controle, pode precipitar um acidente vascular cerebral, um infarto do miocárdio e um quadro de angina de peito. Aumenta o risco cardiovascular das pessoas que têm este evento. Foi o tempo em que aquele barulho incômodo era apenas um fator de piada familiar. Hoje, médicos comprovam que o sono superficial e a apneia têm como agravante a obstrução das vias aéreas, podendo levar o paciente a um AVC, acidente vascular cerebral. Em alguns casos, causar a morte. Dores no corpo, indisposição, em vez de descanso, mais cansaço. Casos assim elevam em 46% as chances de hipertensão arterial, 33% de arritmia cardíaca, 23% de anginas, 17% de infartos
e 19% de derrame. Motoristas que sofrem com este mal estão 7 vezes mais propensos a se envolverem em acidentes de trânsito. Outro dado não menos alarmante é que um grande número de divórcios acontece devido ao ronco. Portanto, um fator que parece tão simples pode ser grave. Então, o melhor é procurar ajuda médica o quanto antes. Você ronca ou tem alguém na sua família que ronca? Não, eu não ronco. E tem alguém que você conhece? Ronca. E você já falou pra ele? Já. E ele? Com ele. Ele falou, não tô roncando. Minha esposa que ronca. E você já falou pra ela? Eu já, mas não adianta, cansaço quando bate. Tem meu gerro. E você avisa pra ele? A minha filha chacoalha a noite inteira. Rebeca só ficou sabendo que sofria de apneia do sono quando, em uma viagem, o filho dormiu no mesmo quarto que ela. Foi que eu viajei e eu fiquei no mesmo quarto que o meu filho e ele ficou muito assustado porque ele percebeu que eu não respirava. E com isso foi realmente um susto, eu não sabia disso, porque meu marido reclamava uma vez ou outra de barulho, de ronco, mas de apneia eu não havia percebido. Eu ficava sempre muito cansada, muito sonolenta, muita dor de cabeça e eu não sabia o que era. Até essa fase que eu fui procurar e fiz alguns exames e foi constatada a apneia. Com a descoberta do aparelho ortodôntico, ela afirma, a qualidade de vida melhorou muito. A partir do momento que eu comecei a usar esse aparelho, eu não tive mais nada. Hoje eu falo que ele já faz parte de mim, eu não consigo, eu não sei como eu vivi sem ele até então. A gente percebe aí que a mulher não imaginava isso. Doutora, tem essa relação homem e mulher, quem ronca mais ou não? Tem sim. Normalmente há uma questão de o dobro de homens em relação às mulheres. Pela própria constituição física e a questão hormonal também. A mulher, por volta dos 40 anos, ela alcança o homem. Então, ela passa a roncar. Difícil é, como a gente viu, as mulheres assumirem que roncam. Elas têm um certo preconceito de falar que roncam. É estranho, né? Quando, às vezes, alguém fala, você roncou, é estranho. Eu, né? Que geralmente mas é homem mesmo. Na pré-menopausa... Tende, justamente porque também há um ganho de peso e questões ligadas à testosterona. Tá, doutora, eu vou aproveitar, continuar esse nosso assunto e chamar umas imagens que a doutora trouxe pra gente, é isso? Sim, sim. Tá, vamos soltar a primeira então, pessoal, pra doutora explicar? A doutora pode... A primeira. Essa explicando daí, pra gente, o que é isso, doutora? Essa é a apneia do sono. Isso é uma nasoendoscopia, ou seja, uma câmera colocada no nariz enquanto o paciente dorme sob sedação. E o que nós vemos aí é um colapso das vias aéreas superiores. Ou seja, as estruturas da garganta, elas se fecham e a pessoa entra em parada respiratória enquanto dorme. Antes disso... Isso tudo começou com o ronco, que é o vídeo que viria antes, que posteriormente nós iremos ver. Tá. Nós temos o vídeo, vamos soltar o vídeo já para o pessoal que está em casa entender. Não tem? Isso. Dito. Então essas estruturas que a gente vê com essa determinada flacidez diminui o espaço quando o ar passa, por isso que faz esse barulho. Então há uma flacidez na garganta, na região das estruturas da garganta, fazendo com que o ar a passar ele faça esse barulho. No vídeo anterior, nós vamos ver essas estruturas coladas umas às outras. Já é a apneia do sono. Certo. Temos mais um vídeo? Apneia? Esse é um paciente fazendo uma polissonografia, que é um exame para detectar o grau de apneia e de ronco. É um grau forte, doutora, aí? Esse é. Esse é. Ele
nesse momento, por exemplo, ele está em apneia, ele está em parada respiratória. Nossa. Então a gente pode perceber pelos cinturões abdominais que ele faz, o diafragma está fazendo um esforço imenso para ir buscar o ar. Nesse momento há picos de pressão arterial e ele está totalmente em parada. Nesse caso, essa parada dura 1 minuto e 16 segundos. Esse paciente, ele ainda está em parada, esse é o tempo real, ele resfolegou, que a gente chama de buscar o fôlego, certo? Com um desespero de quem está afogando, afogando, dá até uma aflição, né, de ver. E ele volta. Então, quando ele volta, normalmente o companheiro, se é desavisado, pensa: que bom, né? Meu marido parou de roncar. E, na verdade, ele não parou de roncar, ele entrou numa apneia seguida da outra. A pessoa pode até não voltar, doutora? Desculpa a ignorância, mas isso pode acontecer? Se ele tiver picos de pressão arterial, ele pode ter morte súbita. Mas, normalmente, as consequências ocorrem na manhã. Então, acorda com dor de cabeça, pressão alta. Os AVCs ocorrem normalmente de manhã, que são os derrames, né? Sim. Por conta da sobrecarga durante a noite. O coração sofre uma sobrecarga buscando oxigênio. Meu Deus. Vamos aqui para Rio Preto. Elaine, sei que você tem perguntas. Primeiro eu quero dizer que eu fiquei impressionada com essa imagem, né? A gente assusta, né? Ver uma coisa tão diferente, ficar 1 minuto e pouco sem respirar. Eu queria saber dos doutores que estão aí no estúdio se há tratamento tanto para o ronco quanto para a apneia. Pode falar, doutora. O tratamento para ronco e apneia, existem algumas alternativas. Para apneia grave existe o CPAP, que é um aparelho que intuba o paciente, é uma pressão positiva de ar, é uma máscara acoplada nos tubos ligado à tomada, né, à eletricidade, que injetam uma pressão positiva de ar. Então é um aparelho grande e acoplado a uma máscara. E outra alternativa são onde entra a odontologia, nesse caso, são os aparelhos intraorais, que é o caso daquela paciente que mostrou, que eu trouxe um para mostrar, que é um aparelho bastante delicado e que o paciente usa somente no momento de dormir. É um aparelho que... A câmera vai mostrar? É um aparelho fácil de ser manuseado. Normalmente nós acreditamos que os aparelhos melhores são os tituláveis, esses que nós podemos colocar mais a mandíbula para frente ou menos, porque quando nós colocamos a mandíbula para frente com o aparelho, reposicionamos a mandíbula com esse aparelho, esse aparelho faz com que as vias aéreas, aquelas que nós vimos nos vídeos, que estão em colapso, aquele espaço aéreo que se fechou durante o ronco e a apneia, quando a mandíbula vai para frente, esse espaço se abre. Então, o paciente não consegue fazer uma apneia ou roncar com o uso do aparelho. Bom, doutor, agora a produção está me passando aqui que a Regina de Penápolis, a filha dela tem 9 anos e ela já apresenta alguns sinais de depressão e que a menina dorme muito pouco. O que pode estar acontecendo com a filha dela? Hoje a gente sabe que a idade não é um fator que evita síndromes depressivas ou ansiosas. Então, mesmo na infância, isso pode acontecer. E a alteração na qualidade do sono é uma das primeiras coisas a surgirem num quadro depressivo. Então, é claro que precisa ser avaliado o quadro, ver se é depressão mesmo, porque pode haver até uma certa confusão, porque o não dormir pode até simular um quadro depressivo e até originar um quadro depressivo. Então, a pessoa se sente cansada, indisposta, a concentração fica comprometida, as notas começam a cair na escola e fica pensando só em depressão. De repente precisa ser corrigido o sono. Mas há a possibilidade de ser um episódio depressivo, tem que ser tratado e o sono, consequentemente, melhora com o tratamento. Doutor, continuando ao que o senhor estava comentando no início desse bloco, terror noturno, o que é? Terror noturno é mais comum na infância, mas adultos também podem apresentar. Hoje mesmo eu já atendi uma paciente que acorda
desesperada no meio da noite. É bem assim que funciona. Lá no meio da madrugada, isso costuma ocorrer num ciclo do sono chamado sono REM, que é um sono de hiperatividade cerebral. A pessoa tem pesadelos nesses momentos e ela acorda num desespero tremendo, né? E ela começa a gritar, ela pede socorro e a família geralmente se desespera, porque geralmente é crianças, pode ser até adultos, mas geralmente são crianças. Então a família chega até levar em pronto-socorro, ver o que está acontecendo, enfim. Mas é um transtorno de sono, né? E tem tratamento para isso. Né? Mas é desesperador. E a criança ou o adulto costuma não lembrar disso. Porque como no sono REM, a gente não tem tantas vivências com relação aos sonhos desse período. E a pessoa de manhã acorda e só a família fica sabendo, né? Engraçado, assim, tem muita coisa interessante, curiosidade relacionada, porque isso que o doutor está falando também, a doutora Sheila, no caso da apneia, a pessoa não lembra. Ela, enfim, apaga. Quando acorda no dia seguinte, enfim, ela teve várias reações. A apneia ocorre também no sono REM. O sono REM é o sono mais profundo. Então, é um total relaxamento da musculatura esquelética, principalmente cabeça e pescoço. Então, essas estruturas muito relaxadas acabam justamente nessa fase do sono. Esse paciente, por exemplo, nessa situação que nós vimos no vídeo, que é uma apneia severa, ele acorda assim, ele tem esse desespero, só que às vezes ele tem consciência, então ele passa a ter o terror noturno, ele tem medo de dormir, ele tem medo, quando vai escurecendo, ele já fica com medo de que chegue a noite, é o momento dele ir para a cama. Justamente porque esse despertar sem o ar é uma sensação muito ruim. Quando ele chega nessa fase que nos procura, então nós já sabemos que é uma apneia, muito provavelmente é uma apneia grave, que vai ser detectada pela polissonografia, e nós então indicamos já o tratamento, justamente para que ele, em alguns casos, procure outras alternativas também. Tá certo. Doutor Marco, doutora Sheila, vamos aqui com a Elaine, que tem pergunta do pessoal da região. Tem, o Renato de Votuporanga ligou pra gente, ele quer saber qual a posição certa para dormir, para evitar o ronco. Dormir de lado, por exemplo, ele sugere. Funciona realmente? Acho que isso é para a doutora Sheila. É bastante importante. É uma das formas de amenizar, dormir de lado. Isso não vai fazer com que ele pare de roncar. Então, se ele ronca pouco, dormir de lado ajuda. Pela própria ação da gravidade, a língua vai cair, vai ocupar o espaço da garganta, então essas estruturas vão encostar lá na orofaringe, então se ele dormir de lado isso vai acontecer menos, mas não necessariamente ele vai parar de roncar por isso. Olha só, a Sandra de Andradina, ela diz que toma remédios para o sono, né, para dormir, pelo que eu entendi, e ela pode, esses remédios podem trazer, ou ela pode desenvolver problemas psíquicos? Olha, precisa ver que remédio que é esse, né? Porque, infelizmente, é muito comum o uso de medicações inapropriadas para dormir. O uso de benzodiazepínicos, que são os famosos calmantes de tarja preta, são prescritos a rodo, né? E a gente vê que são prescritos muitas vezes inadequadamente. Então a pessoa fica usando cronicamente, às vezes causa até uma síndrome de dependência dessas medicações e poderia causar, inclusive, transtornos. Então, agora existem diversos tipos de remédio, né? Que alguns que seriam mais apropriados, outros não. Teriam que ver que tipo de remédio seria esse. Tá. Agora para a doutora Sheila, vamos ver aqui, ó. É a Aline aqui de Araçatuba. Ela já viu acontecer casos de pessoas que estão roncando e de repente param e ficam geladas. E começam ela diz aqui, espumar a boca, né? Enfim, ela é obesa. Isso pode ser influência de uma apneia? Ela pode estar fazendo uma apneia nesse momento, e como ela estava com saliva na boca e roncando, então acontece de espumar essa saliva, mas não necessariamente toda apneia vai ter uma espuma aí, entendeu? E provavelmente ela está apresentando um quadro de apneia. Tá certo, entendi. Bom, pessoal, agora a gente tem uma outra matéria que é relacionada ao colchão, né? Porque tem muita influência também numa boa noite de sono. Vamos ver. Para fabricar um colchão é preciso usar muita espuma.
Mas você sabia que ela é feita com elementos químicos líquidos como polióis vegetais? Eles são misturados e despejados em grandes formas. Lá atingem 180 graus. Um processo fundamental depois disso é o resfriamento. Depois que aquela massa, que mais parece um bolo gigante, descansar no mínimo por 48 horas, ela fica assim, em blocos, no formato cilíndrico ou retangular. Em seguida, ela será cortada nos tamanhos necessários para a fabricação de um colchão de solteiro, casal ou colchonete. Olhando assim, nem parece que ela vai se transformar naquele colchão macio e confortável que você tem aí na sua casa. O corte deve ser preciso para não haver desperdício. Segundo este supervisor de produção, a densidade é feita dependendo do tipo da mistura química. O que determina a densidade da espuma do colchão é a reação química que ocorre na fabricação do bloco. Então é um processo bem rigoroso que tem que atender algumas normas técnicas brasileiras e a espuma tem que ser de alta qualidade, não pode ser espuma de baixa qualidade. Muitas costuras, bordados e arremates. Eles também devem ter um bom acabamento para ajudar ainda mais no conforto. Esta empresa produz por dia cerca de 2.000 colchões. Quanto à durabilidade, o de espuma tem em média garantia de 3 anos, mas pode durar até 5. Isto vai variar conforme a conservação e a qualidade do produto. A qualidade na nossa empresa é primordial para a construção do produto final, para atender o consumidor que cada dia é mais exigente, principalmente com os nossos produtos. E após todo esse processo, o produto final, né? O seu companheiro inseparável de todas as noites. E uma dica especial para você, quando for adquirir o seu colchão, saiba com o vendedor da loja qual se adapta ao seu biotipo e, é claro, tenha uma ótima noite de sono e bons sonhos. Que barato, é isso aí, bons sonhos. E o colchão influencia. Pessoal, vou fazer um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho falando sobre sono. No Parquinho do Bebê você economiza brincando. Confecções, calçados e acessórios, do infantil ao infanto-juvenil. Toda a linha bebê com fabricação própria e preços especiais. E mais, decorações e enxovais para deixar o ambiente do seu filho mais gostoso e aconchegante. Parquinho do Bebê, em Rio Preto, Araçatuba e Penápolis. Bandeirantes Supermercados trabalha todos os dias para oferecer o melhor. Aqui, tudo é feito com carinho e muita dedicação. Todos os produtos são escolhidos a dedo e armazenados cuidadosamente. No Bandeirante, o atendimento é especial e você tem sempre as melhores ofertas. Responsabilidade social também faz parte do dia a dia do Bandeirante, que apoia o uso das sacolas retornáveis. Te esperamos de braços abertos, comodidade para você e variedade para toda a família. Bandeirantes Supermercados, pensando bem mais em você. O Gigantão tá uma loucura e não param de chegar novidades. Brinquedos, artigos de informática, utilidades domésticas e ferramentas, aqui tem. São mais de 10.000 itens a partir de R$ 1,99. Gigantão, o shopping do preço baixo, onde tudo é baratinho. Hoje tem muitas loucuras. Quem mora na lua? Por enquanto ninguém. Nem os lunáticos? Bom humor no capricho. Um jeito diferente de divertir. Eu tô querendo fazer uma plástica. Esse papo aqui, ó, ficar assim, ó. Eu faço plástica, não milagre, Carlos. Venha para a alegria. A praça é nossa. Hoje, 11 da noite, no SBT. O que te
Faz Bem está de volta e hoje nós estamos falando no programa sobre o sono, os reflexos, o que representa uma noite mal dormida. Gente, aqui comigo está o Dr. Marco Aurélio, que é psiquiatra, psicoterapeuta, e também a doutora Sheila, que é especialista em sono, né, em odontologia do sono. Infelizmente, gente, o nosso tempo da nossa entrevista está acabando, temos muitas perguntas, quero agradecer todas as pessoas da região, mas infelizmente não dá para fazer todas as perguntas. Mas, doutor, quais são as orientações finais, o senhor que é psiquiatra, enfim, para essas questões sono e psíquica? O sono, a orientação que eu tenho para dar, bem resumidamente, é se você percebe que dorme mal, você tem que procurar ajuda, né? Não necessariamente um psiquiatra, poderia ser um clínico, um otorrino, até mesmo um dentista especializado mais nessa área da qualidade do sono. E é porque o tratamento é multidisciplinar. O próprio especialista ou um clínico geral vai estar encaminhando para um especialista mais adequado nesse tratamento. Agora, dormir, se você percebe que não dorme bem, é uma coisa. Só que, de repente, tem pessoas que não percebem. Então, perceber o que não está bem durante o dia também é um motivo de procurar. Ficar atento a alguns sinais, né, doutor? Sim, exato. Tá certo. Doutora Sheila? É isso mesmo. De olhos bem abertos durante o dia, faça uma análise da sua noite, que qualidade de vida tem a ver com qualidade de sono, sem dúvida alguma. Então, acho que as pessoas não têm que ter medo de procurar, de assumir que roncam, que têm apneia, que acordam, que se deprimem. E quanto antes, melhor. Existem os médicos especialistas em sono, os exames próprios para isso. Que as pessoas procurem, não sofram desse mal. Doutora Sheila, obrigada, Eu que agradeço. Por ter aceito o nosso convite.